Helena nunca conseguiu se livrar da culpa. Cada manhã começava com o mesmo ritual. Acordava às 5, preparava café que não bebia, sentava-se à mesa da cozinha e olhava fixamente para a cadeira vazia onde a mãe costumava se sentar. O peso no peito era constante, uma pressão que nem os anos conseguiram aliviar. Aos 48 anos, Helena carregava nas costas um segredo que corroía sua alma desde que tinha 25. A vida seguia seu curso mecânico. Helena trabalhava como bibliotecária na única biblioteca da cidade, um prédio antigo que cheirava a mofo e histórias esquecidas. Passava os dias catalogando livros, atendendo os poucos visitantes e evitando olhares curiosos. Todos na cidade sabiam da morte súbita de Amélia, mas ninguém sabia a verdade. Apenas Helena conhecia o que realmente aconteceu naquela madrugada. As noites eram diferentes. Quando o sol se escondia atrás das montanhas e a escuridão tomava conta da pequena cidade de Serra do Vale, algo mudava. Helena sentia um frio que não vinha do clima, mas de dentro, como se seu próprio sangue congelasse nas veias. Começou há 3 meses, logo após ela completar 48 anos, a mesma idade que a mãe tinha quando morreu. Primeiro foram os sóis. Passos arrastados no corredor, sempre às 3 da manhã. Helena acordava em pânico, o coração disparado, ouvindo o ranger familiar das tábuas do assoalho. Eram os mesmos passos de sua mãe, aquele caminhar lento e pesado que ela conhecia desde criança. Levantava-se tremendo, acendia todas as luzes da casa, mas nunca encontrava ninguém. Apenas o silêncio zombeteiro da madrugada. Depois vieram as batidas. 3 pancadas secas na porta do quarto, sempre no mesmo ritmo que sua mãe usava para chamá-la quando era criança. Toque, toque, toque. Uma pausa. Toque, toque, toque. Helena cobria a cabeça com o travesseiro, tentava abafar o som, mas as batidas ecoavam dentro de sua mente mesmo quando paravam. Rezava, chorava, implorava por paz, mas nada mudava. A 3ª semana trouxe algo pior. Helena começou a ver vultos. Uma sombra alta e magra que ficava parada no canto da sala, observando. Mesmo quando fechava os olhos, sentia o peso daquele olhar sobre si. A presença era inconfundível. Era Amélia. Sua mãe havia voltado. Helena tentou ignorar. Visitou o padre da cidade, o velho padre Augusto, que a conhecia desde menina. Sentou-se no confessionário escuro e frio. Mas quando abriu a boca para confessar, as palavras se recusaram a sair. Como poderia dizer em voz alta o que havia feito? Como poderia admitir que havia envenenado a própria mãe? Voltou para casa mais desesperada ainda. Naquela noite, pela primeira vez, viu o rosto. Amélia estava de pé ao lado de sua cama, olhando para baixo com uma expressão que Helena nunca conseguiria esquecer. Não era raiva nem ódio. Era algo pior. Era decepção profunda, uma tristeza tão imensa que parecia sugar toda a luz do quarto. Os olhos da mãe morta brilhavam com uma luz pálida e antinatural, e seus lábios se moviam sem emitir som. Helena gritou, mas nenhum som saiu de sua garganta. Tentou se mover, mas seu corpo estava paralisado. Amélia estendeu a mão, aquela mão que costumava acariciar seus cabelos quando era criança, mas agora estava gélida e transparente. Os dedos espectrais quase tocaram o rosto de Helena antes de desaparecerem, deixando apenas um frio glacial no ar. As visitas se tornaram regulares. Toda noite, às 3h42, Amélia aparecia. Às vezes ficava apenas observando. Outras vezes caminhava pela casa, tocando objetos, abrindo gavetas, como se procurasse algo. Helena começou a perder peso, as olheiras se aprofundaram. E as pessoas na cidade começaram a comentar. A pobre Helena está doente, diziam. Nunca superou a morte da mãe. Se ao menos soubessem a verdade. Tudo começou 23 anos atrás, quando Helena descobriu que iria perder tudo. Amélia era uma mulher controladora e manipuladora, que mantinha a filha sob seu domínio com rédeas curtas. Helena tinha 25 anos, mas vivia como se fosse uma criança. Não podia sair sozinha, não podia ter amigos, não podia sequer escolher a própria roupa. Amélia decidia tudo. E então apareceu Roberto. Um homem gentil, professor de literatura que visitava a biblioteca frequentemente. Eles conversavam sobre livros, sobre sonhos, sobre o mundo além das paredes sufocantes daquela casa.
Helena se apaixonou pela primeira vez na vida e descobriu que havia possibilidade de ser feliz. Mas Amélia descobriu. Encontrou as cartas que Roberto escrevia, leu cada palavra de amor e prometeu destruir tudo. Você nunca vai sair desta casa, disse com aquela voz fria e calculista. Vou fazer esse homem perder o emprego, vou arruinar a reputação dele. Você vai ficar aqui comigo até eu morrer, e isso pode demorar muitos anos ainda. Helena acreditou. Amélia tinha conexões na cidade, conhecia pessoas importantes. Ela faria exatamente o que prometeu. E Roberto seria destruído por causa dela. A única pessoa que já havia amado seria arruinada por sua culpa. A decisão não foi tomada de uma hora para outra. Foi construída em noites sem dormir, em lágrimas silenciosas, em desespero acumulado. Helena começou a pesquisar na biblioteca, em livros antigos de botânica, sobre plantas venenosas. Descobriu sobre a beladona, que crescia silvestre nos fundos da propriedade. Leu sobre seus efeitos, sobre como causava insuficiência respiratória que podia ser confundida com ataque cardíaco em pessoas mais velhas. A colheita foi feita numa manhã nublada de agosto. As bagas pretas e brilhantes pareciam joias malignas entre as folhas verdes. Helena as guardou num pote de vidro, escondido no fundo de seu armário, e passou semanas apenas olhando para elas, debatendo-se entre o desejo de liberdade e o horror do que planejava fazer. Foi numa noite de lua nova que Helena finalmente agiu. Amélia reclamava de dores de cabeça e pediu o chá de camomila de sempre. Helena preparou a infusão e, com mãos trêmulas, adicionou o extrato das bagas maceradas. O líquido escuro se misturou perfeitamente ao chá aromático. Subiu as escadas com a xícara na bandeja, cada degrau parecendo uma eternidade. Entregou o chá para a mãe, que estava sentada na cama lendo. Amélia tomou sem desconfiar, reclamando que estava mais amargo que o normal, mas terminou até a última gota. Helena esperou, sentada numa cadeira no canto do quarto, observando. Os efeitos começaram 40 minutos depois. Amélia começou a reclamar de visão turva e boca seca. Então veio a confusão mental, as alucinações. A mãe olhava para cantos vazios do quarto e gritava, vendo coisas que não existiam. Helena ficou paralisada, vendo o sofrimento que havia causado. Queria gritar, chamar ajuda, mas estava congelada pelo terror do que havia feito. Quando Amélia começou a convulsionar, Helena finalmente reagiu. Correu para o telefone, discou para a emergência, mas já era tarde demais. Às 13h42 da manhã, Amélia deu seu último suspiro, olhando fixamente para a filha com uma expressão que Helena nunca conseguiria decifrar. Era acusação, compreensão, maldição. A autópsia concluiu morte natural por parada cardíaca. Amélia tinha histórico de pressão alta, e ninguém suspeitou de nada. Roberto foi ao funeral, consolou Helena, e 3 meses depois eles se casaram. Mas o casamento durou apenas 1 ano. Helena não conseguia ser tocada sem sentir nojo de si mesma. Cada beijo parecia profanar a memória da mãe morta. Cada momento de felicidade era seguido por culpa devastadora. Roberto foi embora, confuso e magoado, sem nunca saber a verdade. Helena ficou sozinha na casa, cumprindo a sentença que a própria mãe havia prometido, presa naquelas paredes até morrer. E agora, 23 anos depois, Amélia estava voltando. Não para assombrar, mas para algo pior. Para cobrar. Para fazer Helena pagar pelo que fez. As aparições se intensificaram. Amélia começou a falar, sua voz ecoando como se viesse de muito longe, de um lugar profundo e escuro. Por quê? Perguntava todas as noites. Por que você fez isso comigo, Helena? Eu era sua mãe. Eu te dei vida. Te criei. E você me tirou tudo. Helena tentava responder, tentava explicar sobre o controle sufocante, sobre o amor proibido, sobre o desespero. Mas as palavras soavam vazias até para seus próprios ouvidos. Nada justificava o que havia feito. Nenhuma razão era boa o suficiente para tirar a vida de quem lhe deu a vida. Eu não posso descansar, dizia Amélia, sua forma espectral flutuando pela casa. Não consigo encontrar paz. Estou presa aqui, presa por sua culpa, presa pela traição. Você precisa pagar, Helena. Precisa sentir o que eu senti. As coisas começaram a mudar na casa.
Objetos se moviam sozinhos. Pratos se quebravam sem motivo aparente. As luzes piscavam incessantemente. A temperatura caía drasticamente durante a noite, e Helena podia ver sua própria respiração mesmo no verão. A casa estava se transformando num portal entre os mundos, e Amélia era a ponte. Helena parou de ir trabalhar. Trancou-se em casa, apavorada demais para sair. Comprava mantimentos pela internet, deixava que entregassem na porta, e passava os dias vagando pelos cômodos como um fantasma entre fantasmas. Estava envelhecendo rapidamente, os cabelos ficando brancos, a pele perdendo cor, os olhos fundos nas órbitas. As pessoas da cidade começaram a se preocupar. A vizinha, Dona Lourdes, bateu na porta várias vezes, mas Helena não atendia. O padre Augusto tentou visitá-la, mas ela gritou através da porta fechada que estava bem, que queria ficar sozinha. Ninguém sabia que ela não estava sozinha. Amélia estava sempre lá. Foi numa terça-feira chuvosa que tudo mudou. Helena estava sentada na sala, olhando para o nada, quando sentiu uma presença diferente. Olhou para cima e viu não apenas Amélia, mas outras formas ao redor dela. Figuras sombrias que sussurravam em línguas desconhecidas. O véu entre os mundos estava se rasgando, e coisas muito piores que o espírito de sua mãe estavam tentando passar. Você abriu uma porta, disse Amélia, sua voz carregada de uma tristeza que transcendia a morte. Com seu crime, com seu segredo, com sua culpa não resolvida. Abriu uma ferida no tecido da realidade. E agora não é só eu que estou presa aqui. Estamos todos presos. Helena finalmente compreendeu. Não era apenas sobre ela e a mãe. Era sobre o peso dos segredos não confessados, sobre crimes não punidos, sobre culpas que apodrecem a alma. Sua casa havia se tornado um nexo de energia negativa, atraindo entidades que se alimentavam de sofrimento e remorso. Naquela noite, Helena tomou uma decisão. Não podia mais viver assim. Precisava acabar com aquilo, de um jeito ou de outro. Vestiu-se cuidadosamente, penteou os cabelos brancos e saiu de casa pela primeira vez em semanas. A chuva caía forte, encharcando-a instantaneamente, mas ela não se importou. Caminhou até a delegacia da cidade, um prédio pequeno e mal iluminado. Entrou deixando um rastro de água no chão e pediu para falar com o delegado. O homem, surpreso com sua aparência espectral, a recebeu em sua sala. Eu vim confessar um crime, disse Helena, sua voz firme pela primeira vez em anos. Há 23 anos, eu matei minha mãe. Envenenei Amélia Santana. Não foi morte natural. Fui eu. O delegado ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras. Depois, lentamente, pegou um bloco de notas e começou a anotar. Helena contou tudo. Cada detalhe, desde a colheita da Belladonna até os últimos momentos de vida de Amélia. Falou do casamento fracassado, dos anos de culpa, das aparições recentes. O delegado a ouvia com expressão inalterável. Quando ela terminou, ele suspirou profundamente. Vai ser difícil processar um crime tão antigo, disse ele. Mas vou iniciar uma investigação. Terá que ficar detida enquanto apuramos os fatos. Helena assentiu, sentindo uma onda de alívio. Finalmente havia dito a verdade. Finalmente o segredo que a consumia por dentro estava exposto à luz. Estendeu os pulsos quando o delegado se levantou para buscar as algemas. Mas então aconteceu algo extraordinário. Uma luz brilhante encheu a sala, tão intensa que ambos tiveram que fechar os olhos. Quando a luz diminuiu, Amélia estava lá. Não a versão espectral e aterrorizante, mas algo diferente. Ela brilhava com uma luz suave, e seu rosto não mostrava mais raiva ou dor. Mostrava paz. Helena, disse Amélia, sua voz agora gentil como nunca havia sido em vida. Você finalmente teve coragem de dizer a verdade. Finalmente libertou o que estava envenenando sua alma. Helena caiu de joelhos, lágrimas correndo pelo rosto. Mãe, eu sinto muito. Sinto muito pelo que fiz. Eu não sabia. Eu estava tão perdida. Eu não tinha direito de tirar sua vida. Não, concordou Amélia. Você não tinha. O que você fez foi terrível, imperdoável de muitas formas. Mas eu também pequei, Helena. Eu te prendi, te controlei, te impedi de viver. Transformei você numa prisioneira em sua própria vida.
Nós duas falhamos uma com a outra de formas fundamentais. Amélia flutuou até ficar na frente da filha ajoelhada. Colocou a mão espectral sobre a cabeça de Helena, e desta vez o toque não era frio, mas morno, reconfortante. Durante esses 23 anos, eu também aprendi. Na morte, vi com clareza o que não conseguia ver em vida. Vi como meu amor por você era possessivo e destrutivo. Vi como te sufoquei, ao invés de te libertar. Nós duas precisamos de perdão, filha. Você precisa perdoar a si mesma, e eu preciso perdoar você. E ambas precisamos perdoar quem éramos. Como posso me perdoar? Chorou Helena. Eu tirei sua vida, mãe. Não há perdão para isso. O perdão não apaga o que foi feito, disse Amélia suavemente. Mas permite que paremos de nos definir apenas por nossos piores momentos. Você vai pagar pelas consequências do que fez. Vai enfrentar a justiça dos vivos. Mas também precisa encontrar paz, eventualmente. Porque se não encontrar, vai acabar como eu, presa entre mundos, incapaz de seguir em frente. Helena olhou nos olhos da mãe e viu algo que nunca havia visto em vida. Compreensão genuína. Você me perdoa? Sussurrou. Amélia ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, balançou a cabeça. Não completamente. Não ainda. O perdão verdadeiro não é instantâneo, Helena. É um processo, uma jornada. Mas eu começo agora, neste momento, a escolher o caminho do perdão ao invés do caminho da vingança. E espero que você também comece sua própria jornada. A luz ao redor de Amélia começou a pulsar, ficando mais brilhante. Preciso ir agora. Finalmente posso seguir em frente. Mas antes de partir, quero que você saiba uma coisa. Apesar de tudo, apesar do que você fez e do que eu fiz, ainda sou sua mãe. E em algum lugar profundo, além da dor e da traição, ainda te amo. Esse amor está ferido e quebrado, mas existe. E talvez, com tempo e trabalho, possa ser curado. Mãe, Helena estendeu a mão, tentando tocar a forma que se dissipava. Não vá. Por favor. Ainda há tanto que preciso dizer. Já dissemos o suficiente por agora, respondeu Amélia, sua forma ficando cada vez mais translúcida. Viva sua vida, Helena. Enfrente as consequências de suas ações. Mas não se perca na culpa. Não faça da autopunição sua única identidade. Você cometeu um crime terrível, mas ainda é humana. Ainda merece uma chance de redenção. E com essas palavras, Amélia desapareceu. A luz se foi, e a sala voltou ao normal. O delegado estava sentado em sua cadeira, olhando atordoado para onde o espírito havia estado. Eu vi, murmurou. Eu realmente vi. Helena permaneceu ajoelhada no chão, sentindo algo que não sentia há anos, esperança. Não a esperança de que tudo ficaria bem, ou que seria perdoada facilmente, mas a esperança de que talvez, apenas talvez, houvesse um caminho à frente. Um caminho árduo, cheio de consequências e expiação, mas ainda assim um caminho. Nos meses que se seguiram, a história de Helena Santana chocou a pequena cidade de Serra do Vale. Havia aqueles que exigiam a punição mais severa, e aqueles que, conhecendo a natureza controladora de Amélia, sentiam uma pontinha de simpatia. O caso foi complicado pela idade do crime e pela confissão voluntária. Helena foi julgada e condenada. Não há prisão perpétua, mas a 15 anos, com possibilidade de condicional após 7. O juiz levou em consideração a confissão espontânea, os anos de tormento autoimposto e as circunstâncias atenuantes, embora deixasse claro que nada justificava o que ela havia feito. Na prisão, Helena encontrou uma rotina estranha de paz. Acordava cedo, trabalhava na biblioteca da penitenciária e passava as noites lendo e refletindo. Iniciou terapia com a psicóloga do presídio, uma mulher jovem e paciente que a ajudava a desembaraçar a complexa teia de culpa, trauma e escolhas que havia definido sua vida. As outras detentas a evitavam no começo. Matar a própria mãe era considerado um dos crimes mais hediondos, até entre criminosas. Mas com o tempo, algumas se aproximaram. Ouviram sua história, viram seu remorso genuíno, e reconheceram nela algo que viam em si mesmas, uma pessoa quebrada tentando encontrar pedaços de redenção nas ruínas de suas escolhas. Helena começou a escrever, primeiro apenas para si mesma,
páginas e páginas de reflexões sobre culpa, perdão e o peso das decisões irreversíveis. Depois, encorajada pela psicóloga, transformou essas reflexões em algo maior, um livro sobre as complexidades do amor familiar distorcido, sobre como vítimas podem se tornar perpetradoras, sobre a linha tênue entre proteger e controlar. O livro foi publicado 3 anos após sua prisão, causando controvérsia imediata. Havia quem dissesse que ela estava lucrando com seu crime, que não merecia uma plataforma. Mas havia também aqueles que encontraram nas palavras de Helena um espelho para seus próprios demônios, suas próprias relações tóxicas com familiares. Helena doou todos os lucros do livro para organizações que ajudavam vítimas de abuso doméstico e apoiavam pessoas em relacionamentos controladores. Não por buscar redenção pública, mas porque finalmente compreendia que o problema não era único dela e de Amélia. Era sistêmico, enraizado em padrões de controle e dependência que se repetiam em incontáveis famílias. As visitas eram raras. Roberto apareceu uma vez, anos após o julgamento. Estava casado novamente, tinha 2 filhos, parecia feliz. Sentaram-se separados por um vidro e conversaram através de telefones institucionais. Helena pediu desculpas por ter desperdiçado o amor dele, por não ter confiado nele com a verdade. Roberto ouviu, assentiu, e depois de um longo silêncio disse: "Eu te perdoo, Helena. Não pelo que você fez com sua mãe, isso não é comigo para perdoar. Mas te perdoo por ter me excluído, por não ter me dado a chance de te ajudar. Espero que você encontre paz." Foi a última vez que se viram, mas Helena guardou essas palavras como um tesouro. Mais um pequeno passo no longo caminho do perdão. Os anos na prisão transformaram Helena. Os cabelos completamente brancos agora eram mantidos curtos e práticos. As rugas profundas contavam a história de noites insones e lágrimas derramadas. Mas havia algo novo em seus olhos, uma clareza que não existia antes. Ela havia olhado para seu demônio mais sombrio, o confrontado, e sobrevivido. Durante todo esse tempo, Amélia nunca mais apareceu. Não houve mais visitas espectrais, nenhum sussurro na escuridão, nenhuma presença fria no ar. Helena às vezes se perguntava se sua mãe havia realmente encontrado paz, ou se simplesmente havia desistido dela. Mas escolhia acreditar na primeira opção. Escolhia acreditar que Amélia estava em algum lugar melhor, livre das correntes que as prendiam uma à outra. No 7º ano de sua sentença, Helena foi elegível para a audiência de condicional. Sentou-se diante da comissão, um grupo de rostos sérios que decidiriam se ela merecia uma segunda chance na sociedade. Respondeu suas perguntas com honestidade brutal, não tentando minimizar ou justificar o que havia feito. "Eu matei minha mãe", disse claramente. "Planejei, executei e escondi meu crime por 23 anos. Não há desculpa que faça isso certo ou aceitável. Mas nestes 7 anos, aprendi que devo mais que remorso. Devo tentar, todos os dias pelo resto da vida, viver de uma forma que honre a vida que tirei. Não através de autopunição, mas através de contribuição. Através de ajudar outros que estão presos em padrões tóxicos a encontrarem saídas que não envolvam violência." A condicional foi negada naquele ano. E no seguinte. Apenas no 3º pedido, quando Helena completava 9 anos de sentença, foi finalmente concedida. Ela sairia com tornozeleira eletrônica, sob supervisão rigorosa, com várias condições e restrições. O dia da libertação foi estranho. Helena havia se acostumado tanto com a rotina da prisão, com a segurança de saber exatamente onde estaria e o que faria a cada dia, que o mundo exterior parecia assustador em sua vastidão. Mas ela respirou fundo e cruzou os portões, uma mulher de 57 anos renascendo para uma nova vida. A casa familiar havia sido vendida anos atrás, seus pertences distribuídos ou descartados. Helena alugou um pequeno apartamento na cidade vizinha, onde ninguém a conhecia. Arranjou um emprego num abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, trabalhando na cozinha inicialmente, mas eventualmente começando a facilitar grupos de apoio. As mulheres do abrigo não sabiam inicialmente sobre seu passado, mas Helena não escondeu quando eventualmente perguntaram. Esperava rejeição, medo, mas encontrou algo inesperado: compreensão. Muitas delas tinham pensado em matar seus abusadores. Algumas haviam chegado perto. Ver Helena,
que havia cruzado aquela linha e estava tentando viver com as consequências, ajudava-as a processar seus próprios impulsos sombrios. Você nos mostra, disse uma jovem mulher numa sessão de grupo, que mesmo quando fazemos a pior coisa imaginável, não somos apenas aquela coisa. Você nos mostra que a redenção é possível, mesmo quando parece impossível. Helena não sabia se redenção era a palavra certa. Preferia pensar em termos de responsabilidade contínua. Ela nunca deixaria de carregar o peso do que fez. Mas aprendeu que podia carregar esse peso enquanto também caminhava em direção à luz. Aos 60 anos, 10 anos após deixar a prisão, Helena acordou numa manhã de agosto e percebeu que era o aniversário da morte de Amélia. Havia passado 33 anos desde aquela noite terrível. Vestiu-se com cuidado e dirigiu até o cemitério onde sua mãe estava enterrada. O túmulo era simples, apenas uma lápide de granito com o nome, as datas e nenhuma frase elaborada. Helena não havia visitado desde o funeral. Tinha medo de que fazê-lo fosse autoindulgente, uma busca por perdão que não merecia. Mas agora, décadas depois, sentiu que era hora. Ajoelhou-se na grama ao lado do túmulo e colocou flores frescas contra a lápide. Ficou em silêncio por um longo tempo, apenas sentindo o vento e ouvindo os pássaros. Então, finalmente, falou. Mãe, eu não sei se você pode me ouvir. Não sei se está em algum lugar, consciente, ou se quando você desapareceu naquela noite na delegacia foi o fim completo. Mas preciso dizer essas coisas, mesmo que seja só para o vento. Passei 33 anos vivendo com o que fiz. Fui presa, fui libertada, reconstruí algo que poderia ser chamado de vida. Mas nunca parei de carregar o peso. E não quero parar. Porque o dia que esse peso não significar mais nada é o dia que terei realmente perdido minha humanidade. Você disse que estava começando a me perdoar, mas que era um processo. Eu também estou num processo. Não de me perdoar completamente. Não sei se isso é possível ou mesmo desejável. Mas de aceitar que sou mais que o pior ato que cometi. Que posso existir nesse espaço desconfortável de ser alguém que fez algo imperdoável, mas que ainda assim tenta viver com integridade. Quero que saiba que finalmente entendo o que você tentava fazer, de uma forma distorcida. Você queria me proteger. Queria me manter segura. O problema era que sua proteção se tornou uma prisão. E eu, ao invés de encontrar uma forma saudável de me libertar, escolhi o caminho mais escuro possível. Nós duas falhamos espetacularmente uma com a outra. Mas também quero que saiba que te amei. Amo ainda, de uma forma complicada e quebrada. Você foi minha mãe. Me deu vida, me criou e sim, me controlou demais. Mas também havia momentos de ternura, momentos de conexão genuína. Eu escolho lembrar desses momentos também, não para apagar o que aconteceu, mas para manter a totalidade de quem você era. Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não as limpou. Se você puder me ouvir, onde quer que esteja, espero que tenha encontrado paz. Espero que não esteja mais presa, não mais sofrendo. E se houver algo depois desta vida, alguma possibilidade de nos encontrarmos novamente, espero que possamos conversar como nunca conseguimos em vida. Com honestidade, com vulnerabilidade, sem controle ou violência. Apenas mãe e filha, tentando entender uma a outra. Ficou mais alguns minutos ajoelhada ali. Depois se levantou lentamente, as pernas protestando. Olhou para a lápide uma última vez e sussurrou: obrigada por finalmente me libertar, mesmo que tenha levado sua morte e minha prisão para que isso acontecesse. Vou tentar honrar essa liberdade, mãe. Prometo. Ao se virar para ir embora, Helena sentiu algo. Não uma presença, não uma aparição, mas algo mais sutil. Uma brisa morna que tocou seu rosto, carregando um aroma que ela não sentia há décadas, o perfume de lavanda que sua mãe costumava usar. Poderia ser coincidência, poderia ser imaginação, mas Helena escolheu acreditar que era um sinal. Um aceno final? Talvez. Ou simplesmente o universo reconhecendo o peso do momento. Caminhou de volta ao carro com passos mais leves que aqueles com que havia chegado. Os anos seguintes trouxeram uma estabilidade frágil mas real. Helena continuou seu trabalho no abrigo, que agora havia se expandido para incluir programas educacionais e grupos de apoio para famílias inteiras.
Ela se tornou uma voz respeitada, embora controversa, sobre relacionamentos tóxicos e as consequências devastadoras de não buscar ajuda adequada. Mas a vida tem uma forma peculiar de nunca permitir que verdadeiramente escapemos de nosso passado. Numa terça-feira comum, quando Helena tinha 63 anos, recebeu uma carta. O envelope era grosso, de papel creme caro, e vinha de um escritório de advocacia em São Paulo. Abriu com mãos trêmulas, pressentindo que algo importante estava prestes a mudar. A carta informava que Amélia havia deixado um testamento lacrado, com instruções específicas de que só poderia ser aberto 35 anos após sua morte. Esse prazo havia finalmente chegado. Helena era convocada para comparecer ao escritório de advocacia para a leitura oficial do documento. O choque foi imenso. Amélia havia planejado isso. Sabia que Helena eventualmente descobriria, mesmo décadas depois, que sua mãe tinha deixado palavras finais para ela. A pergunta que atormentava Helena era: que tipo de palavras? Seriam de condenação final? De maldição além da morte? Ou seria algo completamente diferente? Helena viajou para São Paulo numa manhã nublada. A cidade grande a assustava com seu barulho e movimento frenético, tão diferente da vida tranquila que havia construído. O escritório de advocacia ficava num prédio imponente no centro, todo vidro e aço, uma construção que não existia quando Amélia ainda vivia. O advogado era um homem mais jovem que Helena, provavelmente filho ou neto do advogado original que havia redigido o testamento. Ele a recebeu numa sala de conferências luxuosa, com vista para a cidade que se estendia até o horizonte. Senhora Santana, disse ele formalmente, agradeço por ter vindo. Este é um caso muito incomum. Sua mãe deixou instruções muito específicas sobre este documento. Ela insistiu que fosse entregue pessoalmente, não por correio, e que a senhora tivesse privacidade para lê-lo. Ele estendeu um envelope amarelado pelo tempo, lacrado com cera vermelha. Vou deixá-la sozinha. Toque a campainha quando estiver pronta. Quando a porta se fechou, Helena ficou olhando para o envelope por longos minutos. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. Finalmente, com um suspiro profundo, quebrou o lacre e retirou várias folhas de papel, cobertas com a caligrafia elegante e familiar de sua mãe. Minha querida Helena, começava a carta, e Helena teve que parar, a visão embaçada por lágrimas súbitas. Há quanto tempo não via aquela letra, aquelas palavras escritas pela mão que já não existia? Se você está lendo isto, significa que se passaram 35 anos desde que parti. Você deve ter 58, 59 anos agora. Uma mulher madura, talvez com cabelos grisalhos, talvez com rugas ao redor dos olhos. Tento imaginar quem você se tornou, mas é difícil ver além da jovem de 25 anos que conheci. Antes de continuar, preciso que saiba algo importante. Eu sempre soube. Desde o começo, sempre soube o que você planejava fazer. Helena deixou cair as folhas, o coração disparado. Amélia sabia. Como? Quando? As perguntas explodiam em sua mente como fogos de artifício. Com mãos ainda mais trêmulas, pegou as folhas novamente e continuou lendo. Vi você colhendo as bagas de beladona nos fundos da propriedade. Observei através da janela da cozinha numa manhã de agosto. Reconheci a planta imediatamente. Minha própria mãe, sua avó, me ensinou sobre plantas venenosas quando eu era criança, como forma de me proteger. A ironia não me escapou. Nos dias seguintes, observei você escondendo o pote no armário. Vi o conflito em seus olhos, a forma como suas mãos tremiam toda vez que o olhava. E sabia, com certeza absoluta, que eventualmente você usaria. Porque eu havia te empurrado além do ponto de retorno. Havia te transformado numa versão de mim mesma quando jovem, desesperada, presa, disposta a qualquer coisa para escapar. Você vê, Helena, eu também matei alguém uma vez. Meu próprio pai. Sua avó não morreu de causas naturais como todos pensavam. Fui eu quem colocou o veneno na comida dele, quando tinha exatamente 25 anos, a mesma idade que você tem agora. Ele me controlava de formas que você nunca saberá completamente. Ele destruía qualquer chance de felicidade que eu tinha. E eu não vi outra saída. Helena parou de respirar. A revelação era devastadora.
reconfigurando tudo que pensava saber sobre sua família, sobre sua mãe, sobre si mesma. Elas eram duas gerações da mesma maldição, presas no mesmo ciclo de controle e violência. Depois que matei meu pai, vivi com a culpa todos os dias. E em algum momento distorcido, convenci-me de que deveria te proteger de cometer os mesmos erros que cometi. Mas ao invés de te libertar, te prendi. Ao invés de quebrar o ciclo, o perpetuei. Me tornei exatamente como meu pai, e você se tornou exatamente como eu. Nós três gerações de vítimas que se tornaram perpetradores. Quando você me trouxe aquele chá final, eu sabia o que havia nele. Bebi mesmo assim. Você deve estar se perguntando por quê. A resposta é complexa, e nem tenho certeza se a compreendo completamente. Mas acho que era isto. Eu estava cansada. Cansada de carregar a culpa pelo que fiz ao meu pai. Cansada de ver o que estava fazendo com você. E mais importante, estava aterrorizada de que se eu continuasse viva, você nunca se libertaria. Que você passaria a vida inteira sob meu controle, murchando como uma planta sem sol. Então bebi o chá. Deixei o veneno trabalhar. E nos meus momentos finais, enquanto meu corpo convulsionava e minha visão escurecia, olhei para você com uma mistura de amor, tristeza e esperança. Esperança de que minha morte te libertaria. De que você finalmente poderia viver. Mas cometi um erro crucial. Não prevê o peso que você carregaria. Não prevê que a culpa te aprisionaria tão completamente quanto eu mesma te aprisionei. Ao aceitar minha morte, pensei que estava te dando liberdade. Ao invés disso, te dei uma prisão diferente, talvez ainda pior. Se você ainda está viva, Helena, imagino que esses anos foram tortuosos. Imagino que a culpa comeu sua alma. Imagino que cada momento de felicidade foi envenenado pelo que fez. E sinto muito por isso. Sinto muito por não ter sido forte o suficiente para quebrar o ciclo de forma diferente. Sinto muito por fazer de minha morte sua cruz para carregar. Helena estava chorando abertamente agora, lágrimas caindo sobre o papel antigo e manchando a tinta. A sala luxuosa ao redor parecia irreal, como se ela tivesse caído num universo alternativo onde tudo que pensava saber estava errado. Aqui está o que preciso que você entenda, minha filha, você não me matou. Eu escolhi morrer. Sim, você preparou o veneno. Sim, você o colocou no chá. Mas eu sabia, bebi consciente e permiti que acontecesse. Na lei, você é culpada. Na moralidade convencional, você é uma assassina. Mas na verdade complexa de nossa relação, nós duas somos vítimas e perpetradoras de um ciclo que começou antes de ambas nascermos. Não te escrevo para te absolver completamente. O que você fez foi errado, e as consequências devem ser enfrentadas. Mas te escrevo para que entenda a totalidade da situação. Para que saiba que não foi uma filha má que matou uma mãe inocente. Foi uma pessoa quebrada tentando desesperadamente escapar de outra pessoa quebrada, dentro de um sistema familiar que nos quebrou a ambas. Agora, com 35 anos de distância, espero que você tenha encontrado alguma forma de paz. Espero que tenha vivido, amado, rido. Espero que tenha transformado sua dor em algo útil, em sabedoria ou compaixão. Espero que não tenha passado 3 décadas apenas se punindo. Quero que saiba algumas coisas que nunca consegui dizer em voz alta. Eu te amava. Amava profundamente, ferozmente, de uma forma que era ao mesmo tempo linda e destrutiva. Meu amor era tóxico porque eu mesma era tóxica, envenenada por minha própria criação e por minhas próprias escolhas. Mas era amor real, mesmo que distorcido. Eu me orgulhava de você, sua inteligência, sua gentileza com estranhos, a forma como seus olhos brilhavam quando lia um livro novo. Via tanto de mim mesma em você, tanto potencial, tanto prometido. E isso me assustava, porque também via tanto do que havia de errado em mim. E eu sinto sua falta. Sei que isso soa estranho, escrevendo isto antes da própria morte, mas já sinto sua falta. Sinto falta da filha que você poderia ter sido se eu tivesse sido uma mãe melhor. Sinto falta da relação que poderíamos ter tido se ambas tivéssemos sido mais corajosas, mais honestas, mais saudáveis. Há uma segunda parte deste testamento, Helena. Além desta carta, há documentos que revelam a verdade sobre a morte do meu pai. Confissão completa,
Evidências que guardei todos esses anos. Você pode fazer o que quiser com essas informações. Pode torná-las públicas, pode queimá-las, pode usá-las para contextualizar sua própria história. A escolha é sua. Também deixei uma quantia de dinheiro. Investi bem ao longo dos anos, guardei cuidadosamente. Está numa conta que agora é sua. Não para comprar seu perdão ou sua paz, mas como reconhecimento prático de que te deixei num mundo difícil com fardos difíceis de carregar. Use como achar melhor. E finalmente, quero te dar permissão para algo. Permissão para seguir em frente. Permissão para ser mais que a filha que matou a mãe. Permissão para construir uma vida que vale a pena viver. Você não precisa de minha permissão. Claro, você é livre para ignorar estas palavras de uma mulher morta há décadas. Mas caso ajude, caso alguma parte de você ainda busque minha aprovação, aqui está, viva, Helena. Realmente viva. Faça escolhas melhores que as nossas. Quebre o ciclo de uma vez por todas. Não sei se existe vida após a morte. Não sei se nos encontraremos novamente em algum plano espiritual. Mas se existir, se nos virmos novamente, espero que possamos nos sentar juntas, mãe e filha, e finalmente conversar com honestidade total. Sem controle, sem veneno, sem medo. Apenas duas almas que tentaram da melhor forma que sabiam e falharam espetacularmente, mas que ainda assim eram dignas de amor e compreensão. Até lá, onde quer que você esteja, seja quem você tenha se tornado, saiba isto: eu te perdoo. Completamente, incondicionalmente. E espero, de todo o meu coração morto há tanto tempo, que você encontre forma de perdoar a si mesma também. Com amor eterno e arrependimento profundo, sua mãe, Amélia. Helena não conseguia parar de chorar. Soluços profundos sacudiam seu corpo, anos de dor sendo liberados em ondas. A revelação de que Amélia sabia, de que havia escolhido, mudava tudo e nada ao mesmo tempo. O ato permanecia o mesmo, mas o contexto era completamente diferente. E a revelação sobre o avô, que ele também havia sido assassinado, que o ciclo era ainda mais antigo que Helena imaginava, era quase demais para processar. 3 gerações de violência familiar, cada uma tentando escapar da anterior e apenas perpetuando o padrão. Tocou a campainha eventualmente, e o advogado retornou com uma caixa de lenços e uma expressão compassiva. Há mais, disse ele gentilmente. Documentos adicionais, como sua mãe mencionou. E os papéis da conta bancária, quando estiver pronta. Helena passou o resto do dia naquele escritório, lendo confissão detalhada de Amélia sobre matar seu próprio pai, vendo evidências cuidadosamente preservadas, aprendendo sobre uma família ainda mais quebrada do que havia imaginado. E olhando números numa conta bancária que mostrava que Amélia havia economizado e investido por anos, acumulando uma soma substancial. O que eu faço com isso tudo? Perguntou finalmente ao advogado. Ele deu de ombros. Sua mãe deixou a decisão com você. Os documentos sobre seu avô podem ser destruídos ou tornados públicos. O dinheiro é seu para usar como preferir. Ela deu instruções mínimas porque, segundo suas próprias palavras, Helena merece fazer suas próprias escolhas, sem minha interferência, pela primeira vez. Helena voltou para casa com uma mala cheia de documentos e uma mente turbilhonando com revelações. Nos dias seguintes, mal dormiu, relendo a carta de Amélia repetidamente, processando cada palavra, cada implicação. A tentação de tornar pública a confissão de Amélia era forte. Poderia contextualizar seu próprio crime, mostrar o padrão familiar, talvez até amenizar o julgamento público que ainda sofria. Mas algo a detinha. Expor Amélia agora, décadas após sua morte, serviria a que propósito além de sua própria defesa? Não puniria a mãe, ela já estava morta. Apenas mancharia sua memória, causaria dor a quem ainda se lembrava dela com carinho. Depois de 2 semanas de contemplação, Helena tomou sua decisão. Queimou os documentos sobre o avô. Alimentou-os lentamente numa lareira, observando décadas de segredos familiares se transformarem em cinzas. O ciclo de revelações recriminatórias terminaria com ela. Ela carregaria o conhecimento sozinha. O dinheiro foi mais complicado. Era uma soma significativa, suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida sem trabalhar.
A tentação era usar para si mesma, finalmente ter segurança financeira após anos de luta. Mas Helena sabia que não conseguiria. Cada real gasto em si mesma pareceria sangue monetizado. Então criou uma fundação. A Fundação Amélia e Helena para Relações Familiares Saudáveis. O nome era deliberadamente provocativo, usando ambos os nomes, reconhecendo ambas as mulheres quebradas que a inspiraram. A fundação ofereceria terapia gratuita para famílias em relacionamentos tóxicos, especialmente focando em padrões de controle entre pais e filhos. Quebrando o ciclo, uma família por vez, era o lema. E Helena se tornou sua primeira funcionária em tempo integral, agora com 63 anos e começando um novo capítulo. A notícia da fundação e seu nome em comum trouxe atenção de mídia. Jornalistas queriam saber a história por trás. Helena deu entrevistas selecionadas, contando sua história com mais detalhes que nunca. Não mencionou a confissão de Amélia sobre o avô, esse segredo permaneceria queimado. Mas falou sobre o ciclo de controle, sobre como vítimas podem se tornar perpetradores, sobre a necessidade desesperada de intervenção antes que tragédias aconteçam. Alguns a criticaram por glorificar seu crime com uma fundação. Outros a chamaram de oportunista. Mas muitos, especialmente aqueles presos em relacionamentos familiares tóxicos, viram esperança. Se Helena podia chegar onde chegou e ainda assim encontrar forma de fazer bem ao mundo, talvez eles também pudessem escapar de seus próprios ciclos destrutivos. A fundação cresceu lentamente, mas firmemente. Helena contratou terapeutas especializados, criou programas educacionais, estabeleceu linhas de apoio. E sempre, em cada material, em cada programa, havia o reconhecimento honesto de que ela estava qualificada não apesar, mas por causa de seu erro mais terrível. Aos 67 anos, Helena recebeu outra surpresa. Uma jovem mulher apareceu na fundação, pedindo para falar com ela privativamente. Tinha uns 25 anos, cabelos escuros, olhos intensos. Sentou-se no escritório de Helena e disse: "Meu nome é Laura. Sou sua neta." O choque foi total. Helena não tinha filhos. Seu casamento com Roberto terminara antes disso. Como poderia ter uma neta? Não biológica, esclareceu Laura rapidamente. Mas sua neta mesmo assim. Minha avó era irmã de Amélia. Uma irmã que ela teve de um primeiro casamento do pai dela, que ninguém da família falava. Amélia nunca mencionou. Helena balançou a cabeça, atordoada. Mais segredos familiares emergindo décadas depois. Minha avó, Marta, me contou tudo antes de morrer no ano passado, continuou Laura. Sobre a família, sobre os padrões de controle que passavam de geração em geração, sobre o que aconteceu entre você e Amélia. Ela me fez prometer que procuraria você. Por quê? Laura pausou, visivelmente emocionada. Porque eu estou presa no mesmo ciclo. Minha mãe me controla de formas que você reconheceria. E recentemente, eu comecei a ter pensamentos sombrios sobre como escapar. E me assustei, porque reconheci o padrão. Reconheci que estava caminhando para o mesmo destino. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aqui estava, a quarta geração, prestes a repetir o mesmo erro. Mas desta vez, havia uma diferença crucial. Laura estava pedindo ajuda antes de cruzar a linha irreversível. Você fez a coisa mais corajosa possível, disse Helena, sua voz rouca de emoção. Veio buscar ajuda antes que fosse tarde. Isso quebra o padrão, Laura. Isso muda tudo. Nos meses seguintes, Helena trabalhou intensivamente com Laura. Não apenas terapia, mas também ajuda prática para estabelecer limites com a mãe, encontrar moradia independente, construir uma rede de apoio. Foi difícil, doloroso, cheio de retrocessos. A mãe de Laura lutou contra cada passo, usando todas as táticas de manipulação que Helena reconhecia de Amélia. Mas desta vez, o ciclo foi quebrado. Laura conseguiu estabelecer independência saudável. Não através de violência, não através de morte, mas através do trabalho árduo de terapia, limites firmes e apoio consistente. Foi a primeira vez em pelo menos 4 gerações que alguém da família escapou do padrão sem tragédia. No dia em que Laura finalmente se mudou para seu próprio apartamento, longe do controle materno mas ainda mantendo contato limitado e saudável, Helena sentou-se em seu escritório e chorou.
Mas eram lágrimas diferentes das que havia derramado a vida inteira. Eram lágrimas de alívio, quase de alegria. Algo bom havia finalmente emergido da linhagem de dor. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, Helena teve um sonho com Amélia. Não o pesadelo assustador que a atormentava nos primeiros anos, mas algo diferente. Elas estavam sentadas juntas numa varanda, tomando chá sob um céu estrelado. Não falavam, apenas existiam juntas em silêncio pacífico. Quando Helena acordou, o sol da manhã entrava pela janela, e ela sentiu algo que não sentia há 42 anos. Sentiu-se leve. Não livre da culpa, essa nunca desapareceria completamente. Mas livre do peso esmagador que a havia definido por tanto tempo. Aos 70 anos, Helena continuava trabalhando na fundação, mas em ritmo reduzido. Laura havia se juntado à equipe, trazendo a perspectiva de alguém que quase caiu no mesmo padrão, mas conseguiu escapar. Juntas, neta e avó não biológica, trabalhavam para garantir que outras famílias tivessem as ferramentas para quebrar seus próprios ciclos destrutivos antes que fosse tarde demais. Helena sabia que não viveria para sempre. Seu corpo estava envelhecendo, a saúde começando a falhar de formas pequenas mas persistentes. E surpreendentemente, ela descobriu que não tinha medo da morte. Durante anos, a ideia a aterrorizava, medo de encontrar Amélia novamente, medo de julgamento final, medo do desconhecido. Mas agora, tendo feito as pazes tanto quanto humanamente possível, tendo transformado tragédia em propósito, tendo ajudado a quebrar um ciclo de gerações, Helena sentia que talvez, apenas talvez, tivesse ganhado o direito de morrer em paz. Numa manhã de outono, quando as folhas pintavam o mundo de dourado e vermelho, Helena acordou sentindo que algo havia mudado. Olhou pela janela de seu pequeno apartamento e viu o mundo com clareza renovada. Cada cor parecia mais vibrante, cada som mais rico. Vestiu-se cuidadosamente, penteou os cabelos completamente brancos e foi até o cemitério uma última vez. Ajoelhou-se ao lado do túmulo de Amélia, agora desgastado por décadas de chuva e sol. "Mãe", disse em voz alta, não mais se importando se alguém a ouvisse. "Recebi sua carta. Entendi sua mensagem. E quero que saiba, o ciclo foi quebrado. Laura está livre. Ela conseguiu o que nem você nem eu conseguimos, encontrou saída sem violência. Não sei se você pode me ouvir. Não sei se há algo além desta vida, ou se quando morrermos é simplesmente o fim. Mas caso haja, caso nos encontremos novamente, vou te contar tudo. Sobre a fundação, sobre Laura, sobre como sua morte e minha vida eventualmente se transformaram em algo que talvez tenha valor. Estou velha agora, mãe. Mais velha que você jamais ficou. E estou cansada. Mas é um cansaço diferente do seu. Não é o cansaço de carregar culpa esmagadora. É o cansaço de ter vivido plenamente, de ter lutado batalhas necessárias, de ter finalmente feito algo que importa. Então, se nos virmos novamente, podemos finalmente conversar como você escreveu. Sem controle, sem veneno, sem medo. Apenas duas almas imperfeitas que tentaram da melhor forma que sabiam. E talvez, finalmente, possamos ir juntas. Porque no fim, depois de toda essa tragédia, há algo absurdamente esperançoso em saber que mesmo das piores escolhas, algo bom pode eventualmente crescer. Helena ficou mais alguns minutos, depois se levantou e caminhou para casa. Naquela noite, foi dormir cedo, sentindo-se em paz de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. E quando seus olhos se fecharam pela última vez, 6 dias depois, enquanto dormia tranquilamente em sua própria cama aos 71 anos, Helena Santana partiu levando consigo não apenas o peso de seus erros, mas também a leveza de sua redenção. Não uma redenção completa, talvez essa não existisse, mas uma redenção suficiente. Uma que permitia que ela finalmente descansasse.